Olá pessoal, estou de volta aqui com vocês. Estávamos falando de extradição. Talvez vocês tenham percebido aí no vídeo que tocou, né, o telefone e por conta disso houve uma interrupção na gravação. E para não ter que gravar tudo de novo, já estávamos com 26 minutos de gravação, não ter que gravar tudo de novo, eu estou retomando aqui a questão da extradição. E eu falava então para vocês que a extradição é uma daquelas hipóteses em que a Constituição estabelece distinção de tratamento entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Tá? Uma outra hipótese importante de distinção que eu vi com vocês é com relação aos cargos privativos de brasileiro nato, que só podem ser ocupados por brasileiros natos. Tá? Nós vimos, a gente ia falar depois da questão da extradição, né? Estávamos falando, onde também a Constituição faz uma importante distinção de tratamento no que tange a brasileiros natos e brasileiros naturalizados. E eu havia dito para vocês que eu ia introduzir, tá, na discussão, na questão da extradição, também a hipótese de extradição de estrangeiro. Para esgotar o termo extradição, que nós não vimos lá no artigo 5º, eu propositalmente deixei para essa parte aqui do nosso conteúdo, quando fosse falar de nacionalidade. Tá bem, pessoal? Então eu havia dito para vocês, antes de ter tocado, né, o telefone e interrompido o segundo vídeo, que no que diz respeito ao brasileiro, a extradição de brasileiro, a Constituição ela faz uma distinção de tratamento, dizendo que o brasileiro nato ele não pode ser, em hipótese alguma, por mais bárbaro que tenha sido o crime que ele venha a ter cometido em outro país, ele não será extraditado para este país, tá certo? Por conta de uma proibição constitucional expressa. O brasileiro nato não se extradita. E o naturalizado? Bom, o naturalizado, pessoal, ele pode sim ser extraditado, porém em duas hipóteses apenas. A primeira, e era justamente essa que eu estava falando no vídeo anterior. A primeira, pessoal, na hipótese do crime pelo qual se pede a extradição ter sido cometido antes da naturalização, tá certo? Então o sujeito, por exemplo, morava, sei lá, na Espanha, cometeu um crime na Espanha, tá? Não foi descoberto, não foi processado ainda, veio para o Brasil, tá? Ingressou num processo de naturalização no Brasil, conseguiu se naturalizar brasileiro, e então encerrou-se, depois de longo tempo, a investigação na Espanha e descobriu-se que ele era o autor daquele referido crime. A Espanha pede a extradição desse sujeito, deste brasileiro, né? Espanhol naturalizado brasileiro, e neste caso ele vai sim poder ser extraditado. Por quê? Porque o crime por ele praticado deu-se antes da sua naturalização. Tá certo? O motivo aqui é meio óbvio, né, pessoal? Se não fosse assim, a naturalização, né, o pedido de aquisição derivada da naturalidade brasileira, o brasileiro naturalizado, ele estaria livre de qualquer eventual crime cometido no seu país de origem, né? Opa, cometi um crime aqui na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra, na Austrália, né? Olha, uma boa saída, o advogado criminal dele lá, né, o criminalista, fala para ele, olha, uma boa saída é você ir embora para o Brasil e tentar se naturalizar brasileiro. Aí você não vai ser extraditado, tá certo? É justamente para impedir uma prática desse tipo que, caso a pessoa, o brasileiro naturalizado, tenha cometido o crime anteriormente à naturalização, havendo o pedido de extradição por esse crime anterior, o Brasil vai sim extraditar esse estrangeiro. Tá bem, pessoal? E a segunda hipótese, esse naturalizado, e a segunda hipótese de extradição de brasileiro nacionalizado é a do cometimento, né, do crime de tráfico de entorpecentes. Aí, se há o envolvimento do brasileiro no crime de tráfico de entorpecentes, não interessa quando este brasileiro naturalizado praticou o crime, o Brasil está sim autorizado a extraditá-lo. Isso por conta, né, de convenções internacionais na qual o Brasil assume internacionalmente, perante a comunidade internacional, o compromisso de combater o tráfico de entorpecentes, tá certo? Então a Constituição traz, né, para dentro dela este compromisso de
mesmo sendo brasileiro, né, no caso um brasileiro naturalizado, não importa quando o crime de tráfico de entorpecentes foi praticado, o naturalizado pode sim ser extraditado. Beleza, pessoal? Resumindo, brasileiro nato não se extradita em nenhuma hipótese. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas hipóteses. Se o crime pelo qual se pede a extradição deu-se antes da naturalização, ou se tratando de crime de tráfico de entorpecentes, aí não interessa quando, se antes ou depois da naturalização. Tá bem? E para encerrar, aí já não falando de nacionalidade, mas da extradição de estrangeiro, para encerrar o tema extradição, o estrangeiro, como que é tratado o estrangeiro no Brasil no que diz respeito à extradição, né? O estrangeiro no Brasil, ele pode sim ser extraditado. Aliás, eu diria que, em regra, prevalece a possibilidade, sim, de extradição do estrangeiro. Tá? Então, em regra, o estrangeiro no Brasil, ele pode ser extraditado, bastando, para tanto, dois requisitos. Primeiro, né, que haja um tratado de extradição ou, segundo, uma cláusula de reciprocidade. Tá certo? É preciso que haja um tratado internacional entre o Brasil e o país que está pedindo a extradição. Ou que haja a chamada cláusula de reciprocidade, ou seja, né, que exista o compromisso do país que pede a extradição, né, de tudo que o Brasil fizer em favor daquele país, aquele país também venha a fazer em favor do Brasil. Tá certo? Se existe cláusula de reciprocidade ou tratado de extradição, tá? O estrangeiro vai sim, em regra, ser extraditado. O estrangeiro, pessoal, só não será extraditado em duas hipóteses. Tá? Quando se tratar a extradição de ser respeito a uma eventual investigação, processamento ou cumprimento de pena envolvendo crime político ou crime de opinião, crime de manifestação ou crime de natureza ideológico-política. Tá certo, pessoal? Aí, neste caso, mesmo se tratando de estrangeiro, tá certo? O governo brasileiro, o Estado brasileiro, não procederá à extradição. Professor, é o caso daquele italiano, Cesare Battisti? É exatamente o caso daquele italiano, Cesare Battisti. Né? O Cesare Battisti, ele foi processado e condenado na Itália por terrorismo, crimes graves na Itália, tá certo? E estava escondido no Brasil, foi descoberto no Brasil, o governo italiano pediu a extradição, tá certo? O Supremo Tribunal Federal analisou o processo, disse que o processo estava ok e que ele estava em condição de ser extraditado. Mas o ato de extradição é um decreto do presidente da República. E o presidente, à época, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, o Lula, analisou a questão e entendeu por bem não editar o decreto, né, por se tratar, na concepção dele, de uma perseguição política em relação, né, ao Cesare Battisti. Olha, a Constituição diz que crime político não se extradita o estrangeiro, tá, no Brasil, e eu entendo que neste caso não há nada de terrorismo. Ele é, sim, uma pessoa ligada ao Cesare Battisti, uma pessoa ligada à esquerda, com muitos opositores políticos na Itália que querem condená-lo, querem colocá-lo na cadeia. Então eu, presidente, não vou assinar o decreto. O Cesare Battisti continuou no Brasil. Depois, né, assumiu a Dilma, assumiu o Temer, né, e o Temer acabou, se não me engano, assinando. Ele foi preso, acho que no Equador, na Bolívia, voltou para o Brasil e ele foi, assinou-se o Tratado de Extradição. Ele foi embora, está cumprindo pena na Itália, não sei nem se já morreu na Itália, mas estava cumprindo pena na Itália, inclusive tendo confessado, né, os crimes do qual ele tinha sido acusado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, por enquanto é isso, turma. Peço que me perdoem, né? Normalmente são 2 vídeos, acabei fazendo agora um vídeo mais curto para complementar, por conta da interrupção do anterior, né, turma? Eu não ia voltar a mais de 26 minutos de vídeo e tal. Então, peço que me perdoem, nós vamos levar um vídeo a mais dessa vez. É brinde, né? Compre 2, leve 3, né? Olha que bacana, né? E aproveitando o momento descontraído, eu gostaria de, aqui de público, né, junto aos alunos, elogiar o trabalho dos nossos representantes, quinto A e quinto B, quinto período A e quinto período B, né? Que assim como os representantes do 9º período, com os quais eu estou trabalhando nesse semestre,
tem prestado, pessoal, um inestimável trabalho, tá certo? A Camila e o Barbeta têm sido aí meus olhos e ouvidos, né, junto à turma. Eu não tenho contato com vocês, tá? Então eu não sei das demandas de vocês, o que vocês estão precisando, se vocês estão conseguindo ver os vídeos, se vocês estão satisfeitos com os vídeos que estão sendo enviados, com o material, se a metodologia que eu estou aplicando está adequada, enfim, tudo que eu preciso contatar, né, vocês, eu tenho feito através da Camila no quinto A e do Barbeta no quinto B, e eles têm sido extremamente prestativos. Então eu gostaria aqui de público perante a sala, né, prestar o meu agradecimento aos dois alunos. Olha que eu tenho perturbado bastante, né, os dois, acho que principalmente a Camila, que eu estou perturbando bastante nesse período aí de pandemia. Fica aqui então o meu muito obrigado aos dois. Tá bem, pessoal? Esta semana, inclusive, vou fazer um acertozinho com relação ao trabalho. Vocês devem ter visto que agora no novo AVA, essa reformulação do AVA, o meu trabalho desapareceu, tá certo? E eu vou reformular o trabalho e vou recolocar no AVA. E vou recolocar de um modo que vocês vão gostar. Tá bem, pessoal? Já até digo, já vou até adiantar, tá? Ao invés de 2 trabalhos, eu vou resumir para um trabalho só, que vai ser aquele trabalho lá do primeiro dia de aula sobre partidos políticos. Eu acho até que eu vou conseguir dar partidos políticos para vocês, tá? Mas se eu não conseguir, já fica por conta do trabalho. Mas eu vou fazer um áudio explicando direitinho, né? E vou postar de novo no AVA esse trabalho com todas as explicações, mas já fica boa notícia. Vocês não vão mais fazer 2 trabalhos valendo meio ponto cada um, vocês vão me entregar um trabalho valendo 1 ponto. Falei com o coordenador, o professor Bruno, que também tem se destacado e trabalhando demais nessa pandemia, dando um suporte show de bola para nós, professores e para os alunos, né, de forma incansável. E o Bruno me falou, você pode fazer 1 ponto de trabalho, você pode dividir meio e meio, ou você pode fazer um trabalho só. E como vocês são tudo peixe meu, o pessoal que eu gosto aí, os alunos, né, muito bons, 2 salas excelentes, eu vou facilitar para vocês com relação ao trabalho. Tá bem, moçada? Brigadão. Vocês perceberam que foi ficando um pouco mais escuro, né, ao longo dos vídeos. Estou filmando aqui no final da tarde, hoje é sexta-feira. Nos vemos na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Se cuidem. Bons estudos para todos vocês. Um grande abraço. Fui, galera!